Deus curou tudo, jovem livre de cistite. Um testemunho de fé na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Capítulo 1. O desespero que precedeu a vitória. A manhã daquele sábado estava cinzenta, como se o próprio céu refletisse o peso que carregava no coração de Larissa, uma jovem de 22 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, desde a infância. Há 3 semanas, ela lutava contra uma cistite aguda que pareceu surgir do nada, mas que, na verdade, era o resultado de meses de estresse, noites mal dormidas e uma rotina exaustiva entre o trabalho como auxiliar administrativa e os compromissos na igreja. Senhor, até quando? Sussurrou, encostada na parede fria do banheiro de sua pequena casa no bairro de Vila Matilde, São Paulo. As dores eram tão intensas que parecia que seu corpo estava sendo rasgado por dentro. Cada micção era uma tortura, e o medo de que a infecção se agravasse a deixava à beira das lágrimas. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do grupo das irmãs da CCB. Lembrem-se, irmãs, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Hoje é dia de oração às 15 horas na casa da irmã Marta. Não falte. Larissa hesitou. Como iria? Mal conseguia se levantar da cama, quanto mais participar de uma reunião de oração. Mas algo dentro dela, talvez a fé que havia sido plantada desde os cultos dominicais da infância, a impulsionou a responder: estarei lá, com a ajuda de Deus. Capítulo 2. A fé que move montanhas e infecções. A casa da irmã Marta, uma senhora de 60 anos, cheia de sabedoria e um sorriso acolhedor, era sempre um refúgio para as jovens da congregação. Ao chegar, Larissa foi recebida com abraços apertados e olhares cheios de compaixão. Minhas filhas, hoje vamos clamar a Deus por nossa irmã Larissa. Ela está passando por uma prova, mas nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Disse a irmã Marta, enquanto servia chá de boldo, conhecido por suas propriedades calmantes. As irmãs se ajoelharam em círculo e Larissa, mesmo com dor, sentiu uma paz inexplicável invadir seu ser. Quando a irmã Ana, uma das mais fervorosas em oração, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar em línguas, Larissa sentiu algo quebrar dentro dela. Não apenas a dor física, mas uma opressão espiritual que ela nem sabia que carregava. Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, toca no corpo da nossa irmã. Assim como curaste a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:25-34, cura-a agora. Em nome de Jesus. As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa. Ela não sabia explicar, mas sentia que algo estava mudando. Capítulo 3. O milagre que veio no culto dominical. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, Larissa insistiu em ir ao templo da CCB na rua Tamandaré. O culto já havia começado quando ela chegou, e o coral entoava o hino Deus é fiel, um dos seus favoritos. Deus é fiel, Deus é amor, em suas mãos estou seguro. Enquanto cantava, Larissa sentiu um calor intenso percorrer seu abdômen. De repente, como se uma mão invisível tivesse retirado um peso de sobre ela, a dor desapareceu. Ela parou de cantar confusa e levou a mão à barriga. Irmã Larissa, tudo bem? Perguntou a irmã Clara, sentada ao seu lado. Irmã, eu acho que eu estou curada. Ela sussurrou com os olhos arregalados. No mesmo instante, o presbítero Silva, que liderava o culto, interrompeu a pregação e apontou para ela. Glória a Deus! Há uma cura acontecendo aqui hoje. Quem foi tocado pelo Senhor? Larissa levantou a mão trêmula, e o templo explodiu em aleluias e glórias a Deus. O presbítero chamou os ancianos para confirmar o milagre, e após uma breve oração de ação de graças, ele declarou: Meus irmãos, isto é a mão de Deus. Assim como ele curou Naamã da lepra, 2 Reis 5, ele curou nossa irmã hoje. Aleluia! Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. Na semana seguinte, Larissa foi convidada a dar seu testemunho na escola bíblica dominical. Com a Bíblia aberta em Tiago 5:14-15, estando alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Ela contou cada detalhe de sua batalha e vitória. Eu pensava que era só uma infecção, mas Deus me mostrou que era uma prova da minha fé. Quando me humilhei e busquei a Ele, Ele me levantou. Muitas irmãs choravam, especialmente a irmã Juliana, que lutava contra uma enxaqueca crônica há anos. Ao final do testemunho, ela se levantou e pediu oração, e na mesma hora sentiu alívio. Irmãs, isto é o poder de Deus. Quando um membro é curado, a fé de todos é fortalecida. Exclamou a irmã Raquel, líder do grupo de jovens. Capítulo 5. A vida após a cura, um novo propósito. A cura de Larissa não foi apenas física.
Ela sentiu um chamado para se dedicar ainda mais à obra do Senhor. Passou a participar ativamente das visitas aos enfermos da congregação, levando não só palavras de ânimo, mas também óleo consagrado para ungir os doentes, seguindo o exemplo bíblico. Em uma dessas visitas conheceu Dona Maria, uma idosa que sofria de artrite severa e não conseguia mais segurar sua Bíblia. Larissa orou por ela e em poucas semanas, Dona Maria voltou a frequentar os cultos, sem dores, louvando a Deus com as mãos levantadas. Minha filha, você é uma bênção. Deus te usou para me mostrar que Ele não esquece dos seus, disse Dona Maria, emocionada. Larissa também passou a testemunhar nas redes sociais, sempre com cuidado para não exaltar a si mesma, mas sim a glória de Deus. Seus posts, cheios de versículos e relatos de cura, alcançaram até irmãos de outras congregações, que começaram a buscá-la para pedidos de oração. Capítulo 6. A provação que veio para fortalecer. Mas nem tudo foram rosas. Cerca de 2 meses após sua cura, Larissa começou a sentir leves desconfortos novamente. O medo voltou. Será que a cistite voltou? Será que Deus me abandonou? Ela procurou o presbítero Rodrigues, um homem sábio e cheio do Espírito Santo, que a recebeu em seu gabinete. Minha filha, o inimigo quer te fazer duvidar. Mas lembre-se, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Às vezes, Deus permite pequenas provas para que nossa fé cresça ainda mais. Não é que Ele te abandonou, é que Ele quer te ver confiar nele de novo. Larissa se ajoelhou ali mesmo e orou. Pai, se esta dor voltou, que seja para a tua glória. Mas eu creio que, pelo sangue de Jesus, estou curada. Na mesma noite, enquanto lia Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados, sentiu paz e no dia seguinte, nenhum sintoma permaneceu. Capítulo 7. O culto de ação de graças, uma noite inesquecível. A congregação organizou um culto especial de ação de graças pela cura de Larissa e de outros irmãos que haviam sido tocados por Deus naquele período. O templo estava lotado e o coro entoou hinos de vitória como Deus é bom e glória a Deus nas alturas. Quando Larissa subiu ao púlpito para agradecer, ela não conseguiu conter as lágrimas. Eu poderia estar aqui hoje contando uma história de dor, mas Deus mudou meu testemunho. Ele não só me curou, como me deu um novo propósito, servir a Ele e levar esperança aos que sofrem. Que este milagre seja um sinal para todos que Deus ainda opera maravilhas. O presbítero Silva então fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui quer crer que Deus pode mudar sua história? Mais de 50 pessoas se levantaram, e os ancianos começaram a ungir cada uma com óleo, enquanto a congregação clamava em uma só voz. Senhor, toca nestes teus filhos. Manifestas teu poder, como nos dias de Pedro e João. Aquele culto durou até altas horas com muitos relatos de curas, incluindo Irmão Carlos, que há anos sofria de dores nas costas e saiu do templo andando reto. Irmã Sofia, que tinha problemas de visão e após a oração, conseguiu ler a Bíblia sem óculos. Jovem Daniel, que estava deprimido e sentiu uma paz sobrenatural encher seu coração. Capítulo 8. O impacto na família e na comunidade. A notícia da cura de Larissa se espalhou não só na congregação, mas também entre seus familiares não convertidos. Sua mãe, Dona Rosa, que sempre foi cética em relação à fé da filha, começou a questionar. Larissa, como você explica isso? Médicos, remédios, nada adiantou e de repente, depois da oração, você ficou boa? Larissa sorriu e abriu sua Bíblia em Atos 3:6. Mãe, foi o mesmo poder que Pedro usou quando disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não foi magia, foi Deus. Dona Rosa, emocionada, aceitou o convite para ir a um culto. Na primeira vez que entrou no templo, ela chorou ao ver a adoração sincera dos irmãos e no final, aceitou Jesus como seu Salvador. Eu não entendia, mas agora eu vejo. Só Deus faz isso. Ela declarou, abraçando Larissa. Capítulo 9. Lições aprendidas. A fé que vence o mundo. Com o tempo, Larissa entendeu que sua cura não era apenas para seu benefício, mas para a glória de Deus e edificação da igreja. Ela aprendeu que a oração fervorosa move o coração de Deus, Tiago 5:16. 2. A fé sem obras é morta. Ela não só creu, como agiu buscando a Deus em oração e jejum. 3. Deus usa as fraquezas humanas para manifestar seu poder. 2 Coríntios 12:9. 4. O testemunho de um milagre pode levar muitos à salvação. Ela passou a escrever um diário espiritual, anotando cada bênção e cada lição, para que nos momentos de dúvida, pudesse lembrar da fidelidade de Deus. Capítulo 10. Um novo chamado, servindo na obra do Senhor.
Inspirada por sua experiência, Larissa se ofereceu para auxiliar no departamento de jovens da CCB. Junto com a irmã Raquel, ela começou a organizar encontros de oração específicos para a saúde, onde jovens podiam compartilhar suas lutas e buscar a Deus juntos. Em um desses encontros, uma jovem chamada Amanda compartilhou que sofria de ansiedade e pânico. Larissa orou por ela e na semana seguinte, Amanda voltou radiante. Irmã, eu não tive mais nenhuma crise. Deus me libertou. Isso confirmou em Larissa que Deus a havia curado para curar outros. Capítulo 11. A visão do futuro, uma geração de milagres. Hoje, Larissa sonha em ver uma geração que crê em milagres. Ela sabe que em um mundo onde muitos duvidam do sobrenatural, a CCB continua sendo um farol de fé, onde Deus ainda fala, cura e transforma vidas. Em uma de suas últimas postagens, ela escreveu: "Se Deus curou a minha cistite, Ele pode curar seu câncer. Se Ele me libertou do medo, Ele pode te libertar da depressão. Se Ele restaurou minha família, Ele pode restaurar a sua. O mesmo Deus que operou ontem opera hoje. Basta crer." E assim, entre cultos, orações, testemunhos e vidas transformadas, a história de Larissa se tornou mais um capítulo vivo do poder de Deus na congregação cristã no Brasil. Glória a Deus! Aleluia! Fim, ou melhor, apenas o começo de muitas outras bênçãos. Este relato é uma representação fictícia baseada em testemunhos reais de curas na CCB. Que ele sirva para fortalecer a fé de quem lê. Capítulo 12. O chamado para servir, quando a cura se torna missão. O sol da manhã entrava pelas janelas da pequena casa de Larissa, iluminando o quarto onde ela, ajoelhada ao lado da cama, orava em voz baixa. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esta cura? Não foi só para mim, eu sei disso. As palavras saíam entre lágrimas, enquanto seus dedos apertavam o lenço bordado com o nome CCB, que ganhará de sua avó, uma serva fiel da igreja há mais de 40 anos. Do outro lado da parede, sua mãe, Dona Maria, já estava no fogão preparando o café da manhã. O cheiro de pão caseiro e café recém-coado se misturava ao som dos hinos que vinham do rádio antigo, sintonizado na Rádio Boa Nova, emissora da congregação. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, cantava o coro em uníssono, e Dona Maria, mesmo ocupada, balançava a cabeça no ritmo, como se cada nota fosse uma confirmação de que Deus estava ali, no meio deles. Filha, o café está pronto. Chamou ela, batendo levemente na porta do quarto. Larissa se levantou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Ao sentar-se à mesa, notou que sua mãe havia colocado um prato extra. Mamãe, quem mais vem? Perguntou, curiosa. O irmão Paulo veio me procurar ontem. Disse que o pastor quer te ver hoje depois do culto. Dona Maria serviu o café com calma, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e expectativa. Acho que é sobre aquele testemunho que você deu no último culto de jovens. Larissa sentiu o coração acelerar. O pastor? Ela mal havia falado com ele pessoalmente, apenas o via no púlpito. Um homem de estatura média, mas com uma presença que enchia o templo só de estar ali. Sua voz firme, sempre carregada de autoridade espiritual, ecoava em sua memória. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Você acha que eles querem que eu conte minha história em outros lugares? Larissa mal conseguia disfarçar a emoção. Sua mãe sorriu, colocando a mão sobre a dela. Filha, quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. Se Ele te curou é porque tem um propósito. E na CCB, a gente não esconde a luz debaixo da mesa, não é? O encontro com o pastor. O templo estava quase vazio naquela tarde. Apenas alguns irmãos ficavam arrumando os bancos e varrendo o chão depois do culto matutino. Larissa entrou com passos hesitantes, sentindo o cheiro familiar de madeira envernizada e incenso que sempre impregnava o lugar. No fundo, próximo ao pequeno escritório do pastor, ela avistou o irmão Paulo, um dos presbíteros, conversando com um grupo de jovens. Irmã Larissa. Chamou ele, acenando. O pastor está te esperando. Ela seguiu-o por um corredor estreito, onde quadros com versículos bíblicos decoravam as paredes. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Ao entrar na sala, viu o pastor sentando à sua escrivaninha, folheando uma Bíblia de capa desgastada. Ele levantou os olhos e sorriu. Entre, filha. Sente-se. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que fazia Larissa se sentir ao mesmo tempo acolhida e reverente. Ela obedeceu, cruzando as mãos no colo. O irmão Paulo me contou sobre seu testemunho. O pastor fechou a Bíblia e apoiou os cotovelos na mesa. E eu ouvi falando também. Uma cura de cistite pode parecer pequena para alguns, mas na CCB, a gente sabe que não existe milagre pequeno, não é?
Larissa assentiu, sentindo as lágrimas ardendo novamente. Eu só não sei por que Deus escolheu me curar. Sua voz tremia. Tantas pessoas sofrem coisas piores. O pastor inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Deus não escolhe por merecimento, filha. Ele escolhe por graça. E quando ele toca uma vida, é para que essa vida toque outras. Você já pensou em servir no ministério de oração? Ou talvez, ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras, em compartilhar sua história em outras congregações. Larissa levou a mão ao peito, como se tentasse conter a emoção. Eu? Falando em público? Não é você, filha. O pastor sorriu. É o Espírito Santo falando através de você. E ele já provou que pode usar você, não foi? A primeira viagem missionária, desafios e bênçãos. 2 semanas depois, Larissa estava sentada no banco de trás de uma van lotada de irmãos, rumo a uma pequena cidade no interior de São Paulo. O convite havia partido de um pastor local, que ouvirá falar de sua cura e queria que ela compartilhasse sua história em um culto de cura divina. Você está nervosa? Perguntou irmã Ana, uma das diaconisas, sentada ao seu lado. Ela segurava uma bolsa cheia de folhetos da CCB e um pequeno frasco de óleo para unção. Um pouco. Larissa olhava pela janela, vendo a paisagem passar. E se ninguém acreditar? E se? Se nada. Ana interrompeu, firme. Você não está lá para convencer ninguém. Você está lá para dar testemunho do que Deus fez. O resto é com ele. Chegando à congregação, Larissa foi recebida com abraços e sorrisos. O templo era simples, com paredes de tijolo à vista e bancos de madeira rústica, mas o amor daqueles irmãos era palpável. Enquanto esperava o culto começar, uma senhora de cabelos brancos aproximou-se dela, segurando uma Bíblia surrada. Você é a moça que Deus curou da cistite? Perguntou com voz trêmula. Sim, irmã. Larissa sorriu. A senhora pegou suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Minha neta tem isso há anos. Os médicos dizem que não tem cura. Você acha que Deus pode curá-la também? Larissa sentiu algo arder em seu peito. Não era medo, não era dúvida. Era fé. Se Deus curou a mim, Ele pode curar ela. Vamos orar juntas? E ali no meio daquele templo simples, antes mesmo do culto começar, Larissa orou pela primeira vez por alguém em voz alta, com as mãos estendidas e o coração cheio de certeza. Deus ainda opera milagres. Capítulo 13. A luta da fé quando as provações voltam. Mas nem tudo foram rosas. Alguns meses depois, Larissa começou a sentir novamente uma dor leve na região pélvica. No início, ignorou. É só cansaço, pensou. Mas a dor persistia. Será que voltou? Confessou a irmã Ana em um encontro de oração. Ana não hesitou. Vamos jejuar e orar. Isso não é de Deus. É o inimigo tentando roubar seu testemunho. Elas se reuniram com outras jovens da igreja em um pequeno grupo de intercessão. Por 3 dias jejuaram, oraram e declararam as promessas de Deus. No terceiro dia, durante um culto de libertação, Larissa sentiu algo sair dela. Não era dor, era opressão. Glória a Deus! Gritou o pastor, ao vê-la cair no chão, chorando de alívio. O inimigo não prevalece contra os filhos de Deus. Quando se levantou, a dor havia desaparecido. Completamente. Deus não só me curou uma vez, pensou. Ele me mantém curada. Capítulo 14. O milagre que multiplicou, uma família restaurada. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Seu pai, José, um homem distante da fé, havia assistido ao culto onde Larissa deu seu testemunho. Ele nunca falava sobre emoções, mas naquela noite, depois do jantar, chamou a família para a sala. Ele engoliu em seco. Eu vi algo hoje. Algo que não posso explicar. Minha filha foi curada. E se Deus pode fazer isso, sua voz falhou. Talvez ele possa me perdoar. Dona Maria soluçou, cobrindo a boca com as mãos. José, eu quero ser batizado. Ele olhou para Larissa. Como você? No domingo seguinte, José desceu as águas do batismo, entre lágrimas e aleluias. E quando emergiu, não era mais o mesmo homem. Era um filho de Deus. Capítulo 15. O legado, uma vida que inspira outras. Hoje, Larissa não é mais apenas uma jovem curada. É uma serva. Ela viaja por congregações, compartilhando sua história, orando pelos doentes, e vendo Deus operar através dela. Em uma de suas viagens conheceu um jovem, irmão Lucas, que também havia sido curado de uma doença crônica. Juntos, eles começaram um ministério de oração pelos enfermos na CCB. Deus não nos curou para ficarmos quietos, diz ela em seus cultos. Ele nos curou para sermos voz dele, para sermos prova de que ele ainda está vivo. E assim, entre lágrimas, milhares de amém e corações transformados, a história de Larissa se tornou um farol.
Não porque ela seja especial, mas porque Deus é. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidade. E esta é apenas o começo. Glória a Deus. Aleluia. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê e lembra a todos. O Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje.